Boa noite a todos os colegas, boa noite à professora Daiane, professora de Direito Constitucional, Direitos Fundamentais. Meu nome é Elaine, aluna do curso de Direito da turma A, noturno. Estamos aqui para apresentar o trabalho com o seguinte tema: a Covid-19 e o impacto que esta doença teve na economia do nosso país. Como apresentação do trabalho discente efetivo da unidade 2, que ficou responsável com o tema a Covid-19 e os impactos que essa doença causou na economia. A economia mundial não resiste ao coronavírus. O ano de 2020 começou nessa sombra perigosa dessa doença que afetou todo o mundo. Uma doença que surgiu na China e se espalhou rapidamente. No continente europeu, a Itália foi o país mais afetado. O Brasil já passa dos 5 milhões de infectados. E o caso dessa pandemia foi muito além da saúde pública, afetando e adoecendo não só as pessoas, mas adoeceu principalmente a economia. Os mercados ao redor do planeta estão padecendo com as bolsas despencando. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, previu um crescimento mundial, a redução desse crescimento mundial para 2,4%. E com a eclosão dessa doença, a previsão foi muito pior. De que forma essa pandemia impactou a economia? Como foi que esse vírus afetou de que maneira também a economia? Nós sabemos que a economia mundial, por causa da capacidade de contaminação, inicialmente se concentrava na China, Então a produção da China caiu pelo fato do seu isolamento. No comércio, os países ficaram sem a matéria-prima. Em comparação com a crise de 2008, a origem foi no setor financeiro e não no setor produtivo. Já agora, em 2020, a crise aconteceu ao contrário. Aconteceu no setor produtivo, Outro aspecto importante é que houve um déficit da liderança no momento crucial dessa doença. Muitas das vezes faltou a liderança para direcionar a economia de uma forma eficaz. O nosso ponto que nós vamos discutir nesta noite também, de que forma, quais os exemplos que essa doença afetou a economia. A economia no nosso país já não era exemplar e depois da pandemia, pior ficou. Primeiramente, nós temos que falar que o isolamento social ele foi necessário, mas com isso impactou, de forma um efeito dominó toda a economia. As pessoas deixaram de sair da rua e com efeito passaram a deixar de consumir mais, Várias atividades foram paralisadas, inclusive o comércio, as indústrias. Houve muitos prejuízos sofridos, tanto pelos grandes quanto pelos pequenos. Tanto pelas grandes empresas quanto pelas pequenas empresas. Um exemplo, quando suspendeu o futebol, os trabalhadores informais que vendiam ao redor do local já não podiam mais trabalhar, As pesquisas também foram canceladas por conta da proibição da locomoção. Então, enfim, uma reação em cadeia que afetou toda a economia e a todos. Nós podemos elencar o artigo 5º da Constituição, que prevê que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, Com isso, nós sabemos que o direito não é absoluto. E durante essa pandemia, surgiu a Lei 13.979 e regulamentada pelo Decreto 10.282, na Portaria 356/2020, onde o Ministério da Saúde previu que o isolamento consiste na separação das pessoas sintomáticas ou assintomáticas, E com isso, de maneira a evitar a propagação da doença.
Então, analisando de uma forma global, pode-se analisar essa situação na visão da demanda e da oferta. No caso da oferta, você tem uma ruptura nas cadeias de suprimento que organizam as cadeias em uma escala global. A China tem 30% da manufatura global. A paralisação na fábrica chinesa reflete de forma negativa diretamente aqui no Brasil. Esses impactos na economia foram sentidos no cotidiano das pessoas. A baixa porcentagem do PIB e a alta taxa de desempregos são alguns exemplos do severo impacto do coronavírus no Brasil. Poucos países souberam lidar com esse momento. O comércio exterior, a China é um mercado destino de soja, minério, complexo de carne, e a contratação do mercado de crédito das empresas, o consumidor perde a confiança, acontece queda na demanda, né? Segundo Júnior 2020, o PIB caiu 1,5% no primeiro trimestre, destruindo 860 mil postos de trabalhos formais no país. Então, com essa nova realidade, houve uma baixa na atividade e na renda, ocasionando um cenário financeiro caótico, no qual as empresas ficaram sem liquidez, sem reserva para honrar seus compromissos. Já que não tinham reserva, já sem dinheiro, não tinham como manter os empregos e seus empregados. Na tentativa de enxugar os gastos, começaram a demitir os funcionários, bem como em outros casos, reduzindo o salário e reduzindo a carga horária trabalhista. Com essa redução no salário e essa queda abrupta na renda familiar, como consequência, há uma redução no consumo, ocasionando o empobrecimento na população. As indústrias passaram a produzir menos, diminuíram o investimento e faturaram menos. Com baixo faturamento, diminuiu também a arrecadação dos impostos. Atualmente, o ministro Paulo Guedes destacou que o desafio do país agora é transformar uma recuperação cíclica do consumo de uma economia de governo para uma economia de mercado, no qual irá retornar ao ajuste fiscal, e que o Brasil está em recuperação econômica. Agora, na continuação desse trabalho, serão abordados outros tópicos com a nossa colega Elianais Andrade. Obrigada a todos. Boa noite a todos, eu me chamo Elianais Andrade e irei dar continuidade em nossa apresentação. Assim como outros países, o Brasil adotou várias medidas anticíclicas do ponto de vista fiscal e financeiro em apoio aos grupos mais vulneráveis. Muitos dependem da eficácia dessas medidas e da garantia de que elas cheguem aos beneficiários pretendidos. Essas medidas, se bem implementadas, devem atenuar a recessão e preservar a integridade financeira das empresas e das famílias, para não prejudicar o ritmo de recuperação, o que dificultaria a oferta de créditos bancários, né? Segundo o FMI, a pandemia terá um forte impacto sobre os empregos na América Latina, com um aumento significativo da pobreza e um ritmo de renda real per capita anterior à Covid-19 será recuperado apenas em 2025. Embora ainda não exista dados oficiais sobre o período da pandemia, o profundo abismo da desigualdade impede com que muitas famílias de baixa renda cumpram o isolamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Felizmente, do ponto de vista das políticas, algumas respostas, como o próprio auxílio emergenciais e o aumento do número de beneficiários do Bolsa Família, se bem implementadas, devem amortecer esse choque e o reequilíbrio econômico. Mas para que venhamos superar essa grande crise, é necessário a redução dos casos de infectados pelo coronavírus, para que volte o equilíbrio tanto na saúde quanto na economia. Assim eu finalizo a nossa apresentação, Espero que todos tenham entendido e perdoem o meu nervosismo. E
e até o próximo trabalho, se assim o nosso bom Deus nos permitir.